Ei, pessoal do blog Âncora! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a indicação da semana, que é o livro Jane Eyre, da autora inglesa Charlotte Brontë. Vamos lá? A indicação dessa semana vai ser o livro Jane Eyre, da autora inglesa Charlotte Brontë. Esse livro... Vamos continuar. Esse livro foi publicado em 1847, mesmo ano que a irmã dela, Emily Brontë, publicava o famoso livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu li esse livro já tem acho que antes do meu casamento, antes de eu vir morar com meu marido, deve ter uns 6 anos. Eu até vendi a edição que eu tinha, eu li numa edição de bolso, mas eu vou ver se eu releio para vir comentar com vocês. Mas vamos lá. A história das irmãs Brontë foi uma história muito triste e eu vou contar mais ou menos porque na realidade ela vai fazer todo sentido para quando você ler esse livro. As três irmãs Brontë Charlotte, Emily e Anne, são escritoras e elas vieram de uma família que passou por muitas reviravoltas. Elas eram filhas de um reverendo, extremamente eruditas, e vieram de uma família com outros irmãos e irmãs. Elas falavam várias línguas, porém, como eram criadas de forma muito religiosa, elas viviam dentro de casa. O seu único irmão homem morreu de pneumonia muito jovem, porém, antes de morrer, passou a pneumonia para suas duas irmãs mais velhas, que também faleceram muito jovens. Já suas duas outras irmãs, Anne e Emily, apesar de terem conseguido escrever suas obras-primas, também faleceram muito cedo de febre tifoide. E isso, inclusive, gerou uma passagem que está aqui nesse livro. Quando vocês lerem, depois de saberem essa informação, vai fazer toda a diferença na análise final da obra. Bom, Charlotte foi a única irmã que se casou, porém ela também não teve um final muito feliz, tá, pessoal? Ela engravidou, porém ela morreu na hora do parto e o seu filho também. Então, a única pessoa das famílias Brontë que teve uma vida longa foi o pai delas, que viveu até uns 82 anos, porém, infelizmente, durante a sua vida, ele viu os seus 6 filhos morrerem por doenças que hoje em dia são até consideradas simples de serem tratadas. Isso é uma forma da gente ver como que as vacinas e como que a nossa medicina evoluiu durante esse tempo aí, né? Bom, isso tudo ajuda a explicar por que a história das irmãs Brontë tem sempre esse cenário meio gótico, meio pesado. Porém, esse livro aqui é considerado autobiográfico por muitos críticos, porém, na realidade, ele tem vários quês de romance. Bom, como era de se imaginar no século XIX, as três irmãs divulgaram esses livros, publicaram esses livros com pseudônimos masculinos, porque elas queriam ser levadas a sério naquela época. Bom, no século XIX, as mulheres que escreviam eram consideradas apenas romances femininos. Eram tidos como bonitinhos, fofinhos e, como sempre, eram tidos como inferiores aos romances escritos por homens. E como elas não queriam ser vistas dessa forma, elas resolveram publicar então com esse pseudônimo masculino. E realmente na época não desconfiaram disso, porque elas criaram personagens tão complexas, com tantas coisas envolvidas, as protagonistas passavam por conflitos pessoais, elas não eram bonitinhas, tinha toda uma profundidade nesses romances que não se desconfiava na época que elas tivessem sido escritos, que esses romances tivessem sido escritos por mulheres. Vale considerar, gente, que não importa a época, as mulheres poderiam escrever coisas boas e coisas ruins, né? Não necessariamente era ruim porque elas eram mulheres ou eram boas porque elas eram mulheres. Na realidade, isso vinha muito além do sexo delas, tá? Do gênero delas. Isso, na realidade, tem a ver com a capacidade, com o nível de erudição e com o nível de complexidade que essas três irmãs souberam colocar no papel. Agora vamos falar um pouquinho do livro. Esse aqui não é um livro de amor. Na realidade, isso aqui é um romance de formação. Esse aqui é um romance de formação. Ou seja, a gente vai acompanhar a protagonista Jane Eyre
da infância até a fase adulta. Isso, inclusive, o seu amadurecimento, todas as fases de complexidade que envolvem a criação de um ser humano e o que ela se tornou, mesmo vivendo no meio em que ela vivia. A gente vai começar a acompanhar, então, a Jane bem pequenininha. A gente descobre que os pais dela morreram e não deixaram nenhum tipo de herança para ela. Por isso, então, ela mora na casa de uma tia ao lado dos seus primos, que são extremamente mimados, e num lugar que ela é constantemente lembrada que ela está de favor. Ou seja, ela é constantemente lembrada que não é da família e que ela está ali porque ela não tem outro lugar para onde ir. Com isso, a Jane sofre de constantes abusos, de bullying por parte dos primos. Ela tem castigos, assim, acho que não tem outra palavra para dizer além de abusivos e desonestos, totalmente incongruentes com totalmente injustos, e ela não é uma menina que se conforma com essa situação. Na realidade, a Dani sonha alto, sabe? Ela não aceita o que é feito com ela não fica calada, ela revida todas as injustiças que recebe. Por isso, então, que a tia dela resolve enviá-la para uma escola interna. Na realidade, você poderia chamar isso de um reformatório, né? Porque a tia dela resolve escolher o lugar mais barato e mais rígido. Porém, ela acreditava, a tia achava que a Jane ia ficar perdida e não ia saber o que fazer e ia começar a dar valor a todo o luxo que ela recebia naquela casa. Porém, acontece exatamente o contrário. Mesmo sendo enviado para um colégio onde as crianças passavam fome, realmente viviam na miséria, eram constantemente sujeitas a castigos e eram tratadas de uma forma muito rígida, ainda assim, Jane consegue aproveitar e fica feliz por estar sendo enviada para esse colégio interno, por ter a oportunidade de estudar, que era o sonho dela. Jane então se destaca totalmente nos estudos. Ela é considerada uma das meninas mais inteligentes e mais esforçadas do colégio. Tudo isso porque ela sabe que a vida para ela não vai ser fácil. Jane é uma menina órfã, pobre e não é tão bonita assim. Logo ela entende que seu único caminho é estudar e assim encontrar uma forma de se sustentar. O que a gente vê nesse livro aqui, pessoal, é uma protagonista forte, porém sensível. É literalmente o que a gente pode ver nessa capa aqui. Tem duas facetas. Ao mesmo tempo que ela é rebelde, que ela não aceita ser aprisionada, que ela quer viver a vida dela, quer se sustentar, ao mesmo tempo ela é meiga, ela é recatada, ela é muito séria, porque a sociedade exige isso dela e ela sabe que ela precisa ser assim para conseguir crescer e ter uma ascensão, ter uma melhor qualidade de vida, que é isso que ela procura realmente. Jane então se forma com ótimas notas e vira preceptora, que pra gente seria como se fosse uma professora particular. Só que na realidade ela vai virar uma funcionária da casa, ela vai trabalhar num lugar e vai ser uma das funcionárias, ela vai morar, vai dormir, e a função dela é ensinar os filhos do patrão a ler, a escrever, a interpretar. Na realidade, ela vai educar os filhos do patrão. Ela consegue então seu primeiro emprego na mansão dos Rochester, e aí vem a parte bem gótica do livro. É uma mansão cheia de quartos, inabitada, é uma coisa imensa para quase ninguém morar, cheia de mistérios, cheia de segredos. É um livro que vai ser repleto de reviravoltas, de suspense, de mistérios. A gente vai ter um mistério para investigar aqui, um segredo que a Jane vai descobrir e a gente vai ficar tentando o livro inteiro adivinhar e que me pegou de surpresa no final. É um livro que para mim, mesmo sendo um clássico da literatura, é cheio de altos e baixos, sabe? Não deixa a gente com sono. A gente quer saber o que vai acontecer no final. Eu li ele muito rápido, apesar dele ser um livro bem gordinho, tem várias marcações aqui para vocês verem. Então, assim, é uma super indicação de um clássico da literatura, de uma das irmãs Brontë, um livro que é considerado um dos primeiros livros feministas que existiu, onde a gente tem um protagonista que teve que se virar na vida para poder conseguir. Mas assim, pessoal, feminista dentro da mentalidade daquela época, tá? Porque esse aqui é muito além da época, mas ainda assim é ultrapassado do que a gente pensa hoje. Aliás, muito ultrapassado, né? Eu acho que eu tenho que encerrar por aqui para não dar spoiler.
mas foquem bem na capa desse livro. Para mim, a Zahra arrasou nessa capa, porque ela tem várias interpretações. Uma, antes de você ler o livro, que foi essa que eu falei, né? A Jane recatada e a Jane rebelde, que não quer ser aprisionada. E a outra, você vai entender depois que você lê o livro, você descobrir esse mistério, aí você volta para avaliar essa capa e vem entender como a editora foi sensacional nessa escolha. Bom, o livro tem romance, né, gente? Porque, assim, mas é um detalhe da história, não é o ponto principal, tá? E tanto que o livro não tem um homem e uma mulher, né? Tá mostrando basicamente as duas facetas de uma mesma pessoa. E eu espero que vocês gostem muito. Essa foi a dica dessa semana. É um livro que eu adorei. E antes de finalizar, eu vou procurar um trecho aqui bem legal para me ler para vocês, para a gente não perder o costume. Vamos lá. Vou abrir aqui num trechinho aleatório. A ferida profunda das injustiças também já estava cicatrizada, e a chama do ressentimento extinta. Só para vocês entenderem um pouquinho a forma de pensar da Jane. Olha, isso aqui é um pouquinho antes, tá? Agora eu vou ler para vocês um trecho aqui de como que era o internato, né? Como se fosse um colégio interno que a Jane estava. A consistência, madame, é o primeiro dos deveres cristãos e tem sido observada em todos os detalhes do estabelecimento de Lowood. Alimentação frugal, roupas simples, acomodações sem sofisticação, hábitos árduos e ativos. Essa é a ordem do dia na casa e para suas habitantes. Olha que maravilha! Vamos ver se a gente tem mais algum trechinho legal aqui que eu deixei marcado. Ó, mas é o que sinto, Ellen. Não devo gostar daqueles que, não importa o que eu faça para lhes agradar, insistem em não gostar de mim. Devo resistir àqueles que me castigam injustamente. É natural que ame aqueles que demonstram afeto por mim ou que me impõem alguma punição quando sinto merecer. Pessoal, então essa é a indicação da semana. Realmente vale muito a pena. Tenta procurar essa edição aqui, que é bem legal. Ela é comentada, cheia de notas de rodapé. A letra é bem bacana. A edição é sempre lindinha da Zahra, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação da semana. O vídeo ficou um pouquinho mais longo que o normal, mas esse livro merecia. Bom, agora que o vídeo acabou, não esqueça... Peraí que até eu esqueci o que eu ia falar. Não esqueça de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem blog. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá? Acho que eu consegui falar direitinho. Beijos e até a indicação da próxima semana. Tchau!